Compromisso legal. Artigo 400. Tendo à sua direita o auditor, à sua esquerda o oficial de posto mais elevado ou mais antigo, e nos outros lugares alternadamente os demais juízes, conforme os seus postos ou antiguidade, ficando o escrivão em mesa próxima ao auditor e o procurador em mesa que lhe é reservada. O presidente, na primeira reunião do Conselho de Justiça, prestará em voz alta, de pé, descoberto, o seguinte compromisso: prometo apreciar com imparcial atenção os fatos que me forem submetidos e julgá-los de acordo com a lei e a prova dos autos. Esse compromisso será também prestado pelos demais juízes, sob a fórmula assim o prometo. Parágrafo único. Desse ato, o escrivão lavrará certidão nos autos. Assento dos advogados. Artigo 401. Para o advogado será destinada mesa especial no recinto, e se houver mais de um, serão ao lado da mesa colocadas cadeiras para que todos possam assentar-se. Designação para qualificação e interrogatório. Artigo 402. Prestado o compromisso pelo Conselho de Justiça, o auditor poderá, desde logo, se presentes as partes e cumprida a citação prevista no artigo 277, designar lugar, dia e hora para qualificação e interrogatório do acusado, que se efetuará pelo menos 7 dias após a designação. Presença do acusado. Artigo 403. O acusado preso assistirá a todos os termos do processo, inclusive ao sorteio do Conselho de Justiça, quando especial. Seção 4. Da qualificação e do interrogatório do acusado, das exceções que podem ser opostas, do comparecimento do ofendido. Normas da qualificação e o interrogatório. Artigo 404. No lugar, dia e hora marcados para a qualificação e interrogatório do acusado, que obedecerão às normas prescritas nos artigos 302 a 306, ser-lhe-ão lidos antes pelo escrivão a denúncia e os nomes das testemunhas nela arroladas, como as respectivas identidades. Solicitação da leitura de peças do inquérito. Parágrafo 1º. O acusado poderá solicitar, antes do interrogatório ou para esclarecer qualquer pergunta dele constante, que lhe seja lido determinado depoimento ou trechos dele, prestado no inquérito, bem como as conclusões do relatório do seu encarregado. Dispensa de perguntas. Parágrafo 2º. Serão dispensadas as perguntas enumeradas no artigo 306, que não tenham relação com o crime. Interrogatório em separado. Artigo 405. Presentes mais de um acusado, serão interrogados separadamente pela ordem de autuação no processo, não podendo um ouvir o interrogatório do outro. Postura do acusado. Artigo 406. Durante o interrogatório, o acusado ficará de pé, salvo se o seu estado de saúde não o permitir. Exceções opostas pelo acusado. Artigo 407. Após o interrogatório e dentro em 48 horas, o acusado poderá opor as exceções de suspeição do juiz, procurador ou escrivão, de incompetência do juízo, de litispendência ou de coisa julgada, as quais serão processadas de acordo com o título 12, capítulo 1, seções 1 a 4 do livro 1, no que for aplicável. Matéria de defesa. Parágrafo único.
Quaisquer outras exceções ou alegações serão recebidas como matéria de defesa para apreciação no julgamento. Exceções opostas pelo Procurador Militar. Artigo 408. O Procurador, no mesmo prazo previsto no artigo anterior, poderá opor as mesmas exceções em relação ao juiz ou ao escrivão. Presunção da menoridade. Artigo 409. A declaração de menoridade do acusado valerá até prova em contrário, se no curso da instrução criminal ficar provada a sua maioridade, cessarão as funções do curador, que poderá ser designado advogado de defesa. A verificação da maioridade não invalida os atos anteriormente praticados em relação ao acusado. Comparecimento do ofendido. Artigo 410. Na instrução criminal em que couber o comparecimento do ofendido, proceder-se-á na forma prescrita no artigo 311, 312 e 313. Seção 5 da revelia. Revelia do acusado preso. Artigo 411. Se o acusado preso recusar-se a comparecer à instrução criminal sem motivo justificado, ser-lhe-á designado o advogado de ofício para defendê-lo, ou outro advogado, se este estiver impedido, e independentemente da qualificação e interrogatório, o processo prosseguirá à sua revelia. Qualificação e interrogatório posteriores. Parágrafo único. Comparecendo mais tarde, será qualificado e interrogado, mas sem direito a opor qualquer das exceções previstas no artigo 407 e seu parágrafo único. Revelia do acusado solto. Artigo 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua presença seja indispensável. Acompanhamento posterior do processo. Artigo 413. O revel que comparecer após o início do processo acompanhá-lo-á nos termos em que este estiver, não tendo direito à repetição de qualquer ato. Defesa do revel. Recursos que pode interpor. Artigo 414. O curador do acusado revel se incumbirá da sua defesa até o julgamento, podendo interpor os recursos legais, excetuada a apelação de sentença condenatória. Seção 6. Da inquirição de testemunhas, do reconhecimento de pessoa ou coisa e das diligências em geral. Normas de inquirição. Artigo 415. A inquirição das testemunhas obedecerá às normas prescritas nos artigos 347 a 364, além dos artigos seguintes. Leitura da denúncia. Artigo 416. Qualificada a testemunha, o escrivão far-lhe-á a leitura da denúncia, antes da prestação do depoimento. Se presentes várias testemunhas, ouvirão todas ao mesmo tempo aquela leitura, finda a qual se retirarão do recinto da sessão, as que não forem depor em seguida, a fim de que uma não possa ouvir o depoimento da outra, que a preceder. Leitura de peças do inquérito. Parágrafo único. As partes poderão requerer ou o auditor determinar que a testemunha seja lido o depoimento seu prestado no inquérito ou peça deste, a respeito da qual seja esclarecedor o depoimento prestado na instrução criminal.